E aí, ainda retomando nessa última frase que você falou a respeito dos 90 dias de prazo da trégua, né, dessas tarifas em Uhum. relação à China e Estados Unidos, só retomando um ponto e aí uma observação também, deve coincidir esse prazo aí de 90 dias justamente com a próxima reunião do Federal Reserve, não essa outra, que inclusive é apontada aí pelos agentes do Citigroup como a reunião em que vai ocorrer finalmente o corte, né, o primeiro corte de juros depois desse ciclo atual. Mas aí, diante dessa incerteza toda em relação ainda à questão das tarifas, o Fed fica numa situação ainda mais difícil, né, Fábio? Então ainda fica pendente ainda do que vai ser anunciado de fato, se é uma decisão que vai prosseguir, vai ser permanente ou se vai voltar essa questão dessa guerra tarifária e que vai coincidir exatamente com essa reunião em que é apontado onde vai ocorrer o primeiro corte de juros. Eu não acredito que vai ter corte de juros em nenhuma reunião antes de dezembro, no mínimo. Pegar uma frase que o Powell falou agora no discurso dele, que era um discurso muito mais técnico sobre o framework do Fed do que política monetária. Mas ele falou duas coisas muito importantes. A primeira, ele fala: ancorar expectativas de inflação continuam sendo nosso compromisso número um. E na sequência, ele coloca: o mundo pode estar entrando numa era de choques de oferta mais frequentes e persistentes. Ou seja, choque de oferta frequente e persistente, inflação mais alta. Eu acho muito difícil, com todos os números que nós temos hoje e com o cenário futuro, do jeito que está se projetando, o Fed conseguir cortar juros em algum momento esse ano. Infelizmente, de janeiro para cá, muita coisa mudou. Ninguém esperava uma economia forte, tanto que há 5, 6 semanas atrás, todas as casas tinham recessão acima de 50% e a própria Goldman revisou para 35% e um corte só em dezembro, quiçá o Fed terá espaço. Eu acho que esse cenário de juros altos esse ano todo fica cada vez mais claro e aí o que mostra são duas coisas. Primeiro, um desafio enorme do governo americano, e na pessoa do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, de trazer a confiança do mercado para as taxas de longo prazo, 10 anos e 30 anos, caírem, e elas estão extremamente altas, o que prejudica o prêmio de risco da Bolsa. E segundo, o mercado em si, que está totalmente cheio de dopamina, estão viciados nesses movimentos, entenderem que as empresas e tudo mais não vão entregar o que eles estão esperando e que a Bolsa está negociando a níveis muito acima do que deveria, olhando fundamentos. O problema é que tem uma frase clássica que a gente sabe desde que a gente começa a estudar o mercado e viver dele, que fala: o mercado pode ficar irracional por muito mais tempo do que você pode ficar líquido. Então haja de acordo. E a gente está vendo isso. Está difícil operar, está difícil sentir esse conforto estando comprado, porém o mercado está ignorando, literalmente se lixando para o que está difícil e continua subindo. A volta foi em V pela terceira vez nesse ciclo do Covid para cá.